O som das moedas batendo no balcão é curto demais para a dor que ele sente. 3 moedas. Só 3. Rolam pela madeira gasta da pequena papelaria, giram sobre si mesmas e caem, imóveis, como se tivessem vergonha de serem tão poucas. O silêncio que vem depois parece zombar do homem que as colocou ali com tanta esperança. É isso? Pergunta o dono da papelaria, ajeitando os óculos no nariz. O homem respira fundo, tentando fingir que não está com o coração na boca. Responde a voz presa na garganta. Hoje é o que deu para trazer. O nome dele é João Azevedo. 40 anos mal vividos. Rosto queimado de sol, barba mal feita, ombros caídos de tanto carregar saco de milho, feixe de lenha, preocupação demais para um homem só. As mãos são a prova do que a vida fez com ele. Calejadas, rachadas, unhas curtas e sujas de terra que não saem, por mais que ele esfregue com sabão de pedra. O uniforme dela é simples, uma camiseta desbotada com o nome da escola municipal e uma saia azul marinho, que já foi da prima mais velha. O cabelo, preso em 2 tranças desiguais, balança a cada pequeno passo que ela dá, tentando ver o que acontece lá dentro. O nome dela é Clara. Um caderno universitário simples está R$ 10, João, diz o papeleiro constrangido. O mais baratinho. Se você quiser daqueles de capa dura, João nem deixa ele terminar. Não precisa capa dura, não. Corta, rápido demais. É para minha menina só ter onde escrever. O mais simples serve. Mas ele olha para as 3 moedas no balcão, como se tivesse esperança de que, por milagre, se transformassem em cédulas. Hoje eu só tenho isso. R$ 3. Faltam 7. R$ 7 entre a filha dele e o que ela precisa para acompanhar as aulas direito, como a professora tanto falou na última reunião. O papeleiro suspira. João, você sabe que eu já anotei muita coisa na sua conta, diz, quase pedindo desculpa antes de negar. Arroz, açúcar, sabão. Se eu ficar anotando mais, daqui a pouco é eu que fecho as portas. Tá difícil para todo mundo. João sente o rosto esquentar. Olha para as prateleiras cheias, lápis coloridos, estojos de plástico, cadernos com capas brilhantes de personagens que a filha só vê em desenho animado na casa dos outros. Tudo tão perto, tudo tão longe. Eu pago, insiste. Não, arrumei uns bicos essa semana. Vou ver se amanhã o homem me paga. A gente acerta depois, seu Álvaro. Só esse caderno. Não precisa lápis nem borracha. Ela usa o que tem. Álvaro coça a cabeça sem jeito. Se fosse pouco fiado, eu até fazia, responde sincero. Mas você está devendo 8 meses de compra picada, João. E não é só você, não. Se eu for dizer sim para todo pai que chega aqui com a mesma história, quem é que paga o fornecedor? Quem é que põe comida para os meus também? João engole a resposta atravessada que quer sair. Sabe que o homem não é cruel. Sabe que ele também é vítima de um sistema onde todo mundo empurra a falta para alguém abaixo. Mas saber disso não diminui a vergonha. Do lado de fora, Clara encosta a testa no vidro e tenta ler os lábios dos dois. Não entende as palavras, mas entende o clima. Sente na pele a mesma coisa que sentiu quando o pai chegou em casa, 2 dias atrás, com a cara amarrada e o bolso vazio. Na reunião da escola, a professora tinha sido clara. Quem puder, mande um caderno novo. Os antigos estão muito cheios e algumas crianças já estão escrevendo em pedaços de papel soltos. Isso atrapalha. Caderno é ferramenta de trabalho, gente. Ferramenta de trabalho. Para ela, era só um caderno. Para o pai, era como se pedissem uma enxada nova num mês em que ele mal teve 3 diárias. João puxa o pouco de dignidade que lhe resta. Então deixa, seu Álvaro, diz, juntando as moedas de volta com dedos tremendo. Eu dou um jeito, nem que seja para arrancar umas folhas do caderno velho. Ela não vai ficar sem, não. Ele guarda o dinheiro no bolso, respira fundo e força um sorriso quando empurra a porta. E aí, pai? Pergunta Clara, o olhar ansioso. Deu?
Por alguns segundos ele pensa em mentir, em dizer que o caderno não tinha, que chega só semana que vem. Seria mais fácil do que admitir que o problema não é estoque, é falta de dinheiro. Não deu, não, minha flor, responde, com a voz que ele usa quando precisa dar notícia ruim, sem deixar parecer que o mundo acabou. O caderno subiu de preço. Seu Álvaro tá sem jeito também, mas a gente se vira. O que importa é você tá indo para a escola. Folha, a gente arruma. Clara aperta o caderno velho mais forte. Mas a professora disse que caderno velho atrapalha, pai, murmura. As folhas estão soltando, ó. Ela abre numa página onde o miolo começa a se descolar da lombada. Ele vê o esforço que ela fez para colar com fita, para manter organizado, para não dar trabalho. O som de uma caminhonete se aproximando corta a cena. É uma caminhonete branca, daquelas de fazenda grande, com o logotipo Fazenda Santa Helena, pintado discretamente na porta. O veículo encosta em frente à papelaria. Do lado do motorista, desce uma mulher de uns 50 e poucos anos. Pele clara, curtida de sol, cabelos grisalhos presos num coque prático. Usa uma calça jeans de corte bom, camisa de algodão de manga dobrada, botas limpas demais para serem de peão. Um chapéu de palha bem cuidado cobre metade do rosto, mas os olhos observam tudo com uma atenção que deixa claro. Não é alguém que vive alheio ao próprio redor. É Beatriz Brandão, dona da maior fazenda da região. Para muitos, um sobrenome, para outros, sinônimo de emprego. Para quase todos, alguém distante. Mas naquele momento, parada na calçada de terra, ela não vê só um pai pobre e a filha saindo sem sacola na mão. Vê algo que arranca uma lembrança que havia décadas tentava esquecer. Porque um dia ela foi Clara. E um dia a mãe dela saiu de uma venda segurando o choro, por não ter dinheiro para comprar um único caderno. Beatriz chama. João! Ele se vira, surpreso por ela saber o nome dele com tanta facilidade. Boa tarde, dona Beatriz, responde, tirando o chapéu com reflexo automático. Boa tarde. Ela olha para Clara, para o caderno velho, para a expressão murcha que a menina tenta esconder. Indo comprar material? João vacila um segundo. Tava, diz, mas subiu o preço. Deixamos para depois. Ela não insiste na mentira. Não precisa. E você, mocinha? Pergunta abaixando-se um pouco para ficar mais perto da altura de Clara. Pronta para mais um ano de escola? Os olhos da menina brilham apesar de tudo. Tô sim, senhora. A professora disse que esse ano vai ser mais difícil. Tem tabuada, texto maior. Ela hesita, olhando para o pai. Depois completa num fio de voz. Só faltou o caderno novo mesmo. João fecha os olhos por um segundo. A sinceridade inocente da filha o expõe mais do que qualquer fofoca. Beatriz sente um nó velho se mexer dentro do peito. A menina não está pedindo, está só dizendo a verdade. É nesse tipo de silêncio que grandes decisões nascem. Ela olha para dentro da papelaria. Seu Álvaro, faz um favor para mim? Grita da porta. Me separa aí uns 5 cadernos universitários de capa dura, simples mesmo, que não seja desses com personagem caro, e uma caixa de lápis preto, borracha, apontador. João imediatamente reage. Não precisa, dona Beatriz. Apressa-se, quase tropeçando nas palavras. A senhora não precisa se incomodar com isso, não. A menina se vira com o que tem. Beatriz se volta para ele, séria, mas sem arrogância. Não tô me incomodando, João, corrige. Tô resolvendo um problema que não era para existir. Ele fica sem resposta. O orgulho dentro dele grita. A vontade de dizer não é quase física. Ele não quer ser visto como o homem que precisa que façam tudo por ele. Já engoliu humilhação demais na vida. Eu agradeço muito, insiste, mas não quero que pensem que eu tô pedindo coisa. Eu vim aqui com o que eu tinha. Se não deu, é culpa minha, não de ninguém. Beatriz o observa por um instante longo.
Então vamos fazer assim, diz finalmente. Eu não compro caderno para sua filha, eu compro caderno para os filhos de todos os meus funcionários. E já que você trabalha direto ou indireto para mim em quase todas as safras, isso inclui a Clara. Não é esmola, é investimento. A palavra esmola ela usa de propósito, ela sabe o peso que tem. Isso aí é conversa de gente grande, pai. Clara murmura envergonhada, sentindo que está no centro de uma tempestade que não queria causar. Beatriz se abaixa um pouco mais. Clara, né? Sim, senhora. Vou te contar um segredo, diz Beatriz baixinho, como se fosse confidência. Quando eu tinha a sua idade, eu quase saí da escola porque não tinha caderno. Quase. Uma professora muito teimosa não deixou. Ela arrumou um para mim. E isso mudou minha vida. Hoje eu tenho como fazer isso por outras crianças. Se eu não fizer, sou eu que estou errada, não seu pai. Clara arregala os olhos. A ideia de aquela mulher rica um dia ter sido como ela é difícil de encaixar na cabeça. João respira fundo. O orgulho vai ter que escolher uma luta. A senhora está dizendo que... Ele começa. Beatriz conclui. Tô dizendo que, a partir de hoje, todo filho de trabalhador meu que estiver na escola não fica sem caderno, lápis e borracha por causa de dinheiro. Faz uma pausa. E tô dizendo mais. Quero conversar com o senhor com calma, lá na fazenda. Tem um trabalho que talvez seja a sua cara. É assim que uma vida começa a virar. Não com um prêmio, uma loteria, um milagre enorme, mas com um caderno que ele não conseguiu comprar. E uma fazendeira que se recusou a fingir que não viu. Se os primeiros 30 segundos dessa história já te apertaram o peito, é porque você sabe, em algum lugar da sua memória, o peso que um não tenho dinheiro tem quando é dito para um filho. No dia seguinte, João acorda antes do sol. O céu ainda está meio roxo quando ele termina o café ralo em uma caneca rachada. Clara dorme no quarto ao lado, abraçada ao novo caderno de capa azul que Beatriz comprou. Na noite anterior, a menina ficou mais de 1 hora só passando a mão na capa, escrevendo o próprio nome na primeira página, apagando, escrevendo de novo, como se quisesse se convencer de que aquilo era real. João a viu dormir sorrindo pela primeira vez em semanas. Ele veste a melhor camisa que tem, que ainda assim tem um remendo mal feito no ombro. Coloca o chapéu e sai. O caminho até a fazenda Santa Helena leva uns 40 minutos a pé. Nesse tempo, a cabeça dele não para. É trabalho mesmo? Ou é favor disfarçado? Ela vai querer o quê? Que eu faça o quê? Será que vou dar conta? Mal terminei a 3ª série. Cada passo parece pesar mais do que o outro. O portão da fazenda é grande, de madeira reforçada, cercado por uma cerca de arame bem esticada. Do lado de dentro, tudo parece organizado demais comparado à bagunça da vila. Um caseiro abre a porteira. A dona Beatriz está esperando na varanda, João, diz. Pode subir direto. Beatriz está sentada à mesa externa, uma xícara de café pela metade, um maço de papéis à frente. Ela levanta o rosto quando o vê. Pontual, comenta, checando o relógio de pulso. Gosto disso. João tira o chapéu, não sabendo se deve sentar ou ficar em pé. Senta, homem. Se ficar em pé, vai dar nervoso em nós dois. Ele obedece meio rígido na cadeira de madeira bem trabalhada. A senhora falou de um trabalho... Começa. Falei, ela confirma. Mas antes quero entender uma coisa. Você quer mesmo sair dessa vida de diária solta? Porque tem gente que diz que quer, mas na primeira dificuldade corre de volta para o que conhece. Ele hesita. Eu quero ter salário certo, dona Beatriz, responde com honestidade. Quero saber que, se eu adoecer por uns dias, minha menina não vai dormir com fome. Diária é bom quando tem, mas, quando não tem... Ela acena, entendendo. E carta? Pergunta. Sabe ler contrato, saber o que está assinando?
Leio devagar, admite. Minha mãe me tirou da escola cedo para ajudar na roça, mas o pouco que aprendi ficou. Às vezes, Clara até me ajuda nas palavras mais difíceis. Ela sorri. Não tem vergonha nisso, não. Vergonha é quem sabe e usa para enganar os outros. Pega uma folha da pasta. Isso aqui é um rascunho de contrato. Não é desse cheio de enfeite que advogado faz só para ninguém entender. Tá escrito o que eu espero de você, o que você pode esperar de mim. Ela empurra o papel. Lê na sua velocidade. Se tiver palavra que emperrar, pergunta. João demora. Soletra por dentro. Enrola em remuneração, em benefícios, em registro em carteira. Ela explica cada termo, sem revirar os olhos, sem demonstrar impaciência. Função, agente comunitário da fazenda. Lê ele, estranhando o nome. O que é isso? É o nome chique que eu inventei, explica. Mas, na prática, é assim. Você vai circular entre as famílias que trabalham nas minhas terras, diretas ou indiretas. Vai ver como estão, se os filhos estão indo à escola, se tem algum problema grave, se estão conseguindo viver com o que ganham. Vai trazer essas informações para mim toda semana. A partir daí, eu decido o que dá para fazer. Ele franze a testa. Eu vou fiscalizar os outros? Entregar a vida dos outros para a patroa? Não, corrige firme. Você vai representar os outros. Fazer chegar até mim o que de outra forma eu não veria. Fiscal é quem vai para procurar erro. Eu quero é procurar buraco do sistema. Buraco? Onde a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco? Responde sem rodeios. Eu virei dona de terra, João. Mas eu sei de onde vim, sei que se eu não tomar cuidado, viro exatamente o tipo de patrão que eu mais odiei. Aquele que só olha para a planilha, não olha para a gente. Ele recosta um pouco na cadeira, ainda desconfiado. E por que eu? Pergunta. Tem muito homem mais estudado, mais sabido, que poderia fazer isso. Beatriz o observa por um segundo, como se avaliasse quanto pode falar. Porque é você quem estava na papelaria, ontem sentindo a vergonha que eu senti quando tinha sua idade. Diz, simples. Porque é você quem conhece cada viela da vila, quem sabe o nome dos filhos de cada um, quem tem mão calejada de puxar enxada, não só de assinar ordem. Eu preciso de alguém que veja o mundo daqui de baixo. Eu já vejo demais daqui de cima. Aquilo mexe com algo em João que nenhuma esmola tocaria. Não é só sobre ele ser ajudado, é sobre ele ser necessário. Mas o orgulho ainda sussurra. E se ela cansar de você? E se amanhã outro ocupar seu lugar? E se tudo isso for só marketing de fazendeira boazinha? Como se adivinhasse, Beatriz se antecipa. Vou ser direta, diz. Isso não é promessa de vida inteira. É um trabalho. Enquanto funcionar para nós dois, segue. Se algum dia você quiser sair, sai. Se algum dia eu achar que não está dando certo, a gente conversa. Mas enquanto durar, sua filha vai ter material escolar garantido e você vai ter salário e direitos. Ele volta a olhar para o papel. E CLT? Solta, com certa dificuldade. Tem? Ela sorri. Tem. Registro em carteira 13º, férias. Não vou te dar favor no lugar de direito. Essa frase sela mais do que a própria assinatura. João pega a caneta com dedos que tremem. Não de falta de costume. Ele já assinou coisas antes, mas de consciência de que desta vez a assinatura pode mesmo mudar o rumo da história dele. Letra por letra, ele escreve: João Azevedo. Não é mais um X torto, é o nome inteiro se tentando afirmar no papel. Pronto, diz devolvendo a caneta. Bem-vindo, então. Ela estende a mão. A partir de hoje você não é mais só diarista, é meu parceiro nesse negócio de não deixar criança nossa largar estudo. Os primeiros dias como agente comunitário são estranhos. João passa na casa de gente que sempre o viu como igual, agora com um caderninho na mão, fazendo perguntas que nunca fez. Os meninos estão indo para a escola todo dia? Tem caderno, lápis, uniforme?
Alguém aqui está doente há muito tempo sem tratamento? O que falta mais? Comida, remédio ou tempo para descansar? Alguns se abrem, outros fecham a cara. Agora virou espião de patrão? Implica um, na beira da estrada. Vai contar para dona quem está devendo na venda? Quem está bebendo demais? João respira fundo. Tô tentando entender quem está precisando de ajuda de verdade. Responde. A dona Beatriz quer mexer com escola, com material. Eu sozinho não dou conta, ela lá da fazenda não enxerga. Se você quiser ficar desconfiado, direito seu. Se quiser falar, eu tô ouvindo. Isso, aos poucos, muda o tom. Ele descobre coisas que, mesmo vivendo entre eles, não tinha percebido por inteiro. Na casa de Dona Lourdes, 3 crianças dividem um único caderno, escrevendo cada uma em uma parte, espremendo a letra para caber. O pai delas trabalha em 3 propriedades diferentes, nenhuma com registro, sempre com pagamento atrasado. Se eu faltar um dia para ir na escola cuidar de papel, eu perco a diária, o homem explica. Aí falta comida. Como é que faz? Na casa de seu Antônio, o problema não é caderno, é fome. Caderno até tem, que minha cunhada mandou lá da cidade, diz a mãe envergonhada. Mas às vezes manda os meninos para a escola só com água. Dá dó, estudando de barriga roncando. João anota tudo, nome, situação. Há quanto tempo aquilo está assim, o que já tentaram fazer. À noite, na varanda da fazenda, ele e Beatriz se encontram para fechar o dia. Ela traz café, ele traz o caderno. Hoje vi a família do Zé Pequeno, relata. O homem é trabalhador, mas o patrão dele é enrolado. Paga uma quinzena, atrasa outra. Zé já está devendo até a alma pro Álvaro da papelaria. Os meninos estão tudo com caderno velho, rasgado. Um deles até chora para ir para a escola. E por que ele não vem trabalhar direto comigo? Pergunta Beatriz. Porque mora em casa que o patrão cedeu, explica João. Se sai de lá, perde o teto. Fica onde? Debaixo da ponte que nem tem aqui? Ela anota franzindo a testa. Em outra noite, ele conta de uma menina de 11 anos que parou de ir à escola porque começou a menstruar e tem vergonha de ir sem absorvente. Isso é coisa tão básica, Beatriz murmura revoltada. E ninguém fala. Fala baixinho, corrige João. E homem quase não escuta. Essas conversas começam a abrir buracos na percepção da fazendeira. Ela sempre acreditou que, pagando em dia e dando emprego, estava fazendo sua parte. Agora vê que o mundo é mais torto do que isso. A gente põe peso demais nas costas de quem está lá embaixo. Ela confessa uma noite. Diz que pobre não valoriza estudo. Mas como é que valoriza se a menina tem que escolher entre ir para a escola ou cuidar do irmão pequeno porque a mãe tem que trabalhar? Como é que valoriza se o menino chega em casa e não tem luz, não tem onde fazer tarefa? João ouve e também se vê nas histórias. Foi o menino que faltava aula para ajudar o pai na roça. Foi o adolescente que desistiu porque isso não é para mim. Foi o homem que, anos depois, ainda evitava pegar um jornal por vergonha de ler tropeçando. Agora, porém, algo muda. Ele não é mais só vítima. Começa a ser instrumento. E isso vai preparar o terreno para a decisão mais ousada que Beatriz já tomou na vida. Não apenas dar caderno, mas mexer no próprio alicerce do lugar. A semente da escola nasce numa noite de insônia. Beatriz caminha pela casa grande e escura, as janelas abertas, deixando entrar o vento quente da madrugada. Cada quarto, cada móvel, cada quadro antigo parece lembrá-la de alguma coisa que ela preferia esquecer. No escritório, ela acende o abajur, abre uma gaveta e tira de lá um caderno velho, de capa mole, amarelado pelo tempo. Na primeira página, em letra infantil, está escrito Beatriz, Treira série. Sem E no final, sem acento. Ela passa o dedo sobre o erro que um dia cometeu, sorri triste. Lembra da professora rural segurando esse mesmo caderno dizendo: o erro é só falta de treino, menina.
O importante é você continuar escrevendo. Se não tivesse insistido, se não tivesse ganhado o primeiro caderno de verdade, talvez ela tivesse virado mais uma mulher calada, dobrada sobre o tanque de lavar roupa. Ao amanhecer, quando João aparece com o caderno de anotações, ela já tem uma decisão tomada. João, começa sem rodeios. A gente está enxugando gelo. Ele franze a testa. Como assim? Eu te mando ver quem está sem caderno, sem comida, sem remédio. Ela explica. A gente resolve 2 casos. Compra material, ajuda com cesta, coloca um ou outro para trabalhar direto aqui. Mas semana que vem, aparecem mais 3 famílias na mesma situação. O problema não é a falta do caderno, é o jeito que esse lugar trata criança e estudo. Estudo sempre foi difícil para a gente, dona Beatriz. Ele comenta. Escola longe, sem transporte, professor que falta porque não recebe. Não é de hoje? Pois é. E se a gente continuar esperando o governo resolver, ela dá de ombros. Vai ter neto nosso repetindo o mesmo choro na papelaria. Há uma pausa. Então o que a senhora está pensando? Ele pergunta, já temendo a resposta. Fazer eu mesma, diz. Construir uma escola. Ele pisca, como se não tivesse ouvido direito. Escola? Escola? Escola de verdade. Ela começa a listar. Salarejada, carteira que não quebra na segunda semana, banheiro decente, professor com salário que dê para viver, merenda que alimente, não só engane a fome, e principalmente compromisso de ninguém aqui ficar fora porque não teve caderno, sapato ou absorvente. João solta um assobio baixo. Isso custa dinheiro demais, dona Beatriz. Custa, ela não nega. Mas dinheiro parado em gado, em trator, em terra que só dá status e pouco retorno, isso também custa. Só que a gente aprendeu a achar normal. Chegou a hora de questionar o que é investimento de verdade. Ele olha em volta, vê a casa grande, a varanda, o curral ao longe. Os outros fazendeiros vão dizer que a senhora enlouqueceu. Comenta meio sério, meio brincando. Alguns já dizem isso desde que botei banheiro dentro de casa para empregado. Ela retruca, lembrando de outra batalha. Não vou perder o sono por causa deles. Ela pega um papel e começa a rabiscar um esboço de planta baixa. Só que escola eu não faço sozinha, continua. Preciso de terreno, de engenheiro, de pedreiro, mas preciso também de vocês. E de negociar com quem manda nesse pedaço de chão além de mim. Naquela semana, ela agenda uma reunião com o prefeito da cidade. Eles se encontram no gabinete pequeno e abafado da prefeitura, o ventilador de teto tentando em vão espantar o calor. Dona Beatriz, que surpresa, diz o prefeito, com aquele sorriso ensaiado de quem vive em campanha. Em que posso ajudar? Ela vai direto ao ponto. Vou construir uma escola na área da fazenda. Anuncia. Quero que seja reconhecida como parte da rede municipal, para que as crianças que estudarem lá tenham registro histórico, documento certinho. Em troca, o município economiza a reforma da atual escola caindo aos pedaços, que pode virar outra coisa. O prefeito arregala os olhos. Ah, senhora, com seus próprios recursos. Meus e de quem quiser somar, responde. Mas sem depender do humor de verba de capital. Só preciso que o senhor não atrapalhe. Ele finge rir. De forma alguma. Educação sempre foi prioridade. Ela o corta com um olhar que diz, não minta. Prefeito, nós dois sabemos que, se fosse prioridade mesmo, a escola da vila não estaria daquele jeito. Fala, sem rodeios. Não estou aqui para apontar dedo, mas para oferecer solução. O senhor pode sair dessa como o prefeito que apoiou um projeto que mudou a realidade de uma comunidade. Ou como o que atrapalhou. Vai depender da resposta. Ele sente o golpe, pensa em voto, em foto, em inauguração, em manchete de jornalzinho local. O que exatamente a senhora quer de mim? Pergunta. Desburocratizar, ela responde.
papel, autorização, registro dos alunos e, se possível, direcionar a verba que iria para a reforma da escola velha para a manutenção da nova, pagar parte de merenda, transporte, essas coisas. O prefeito vê uma forma de economizar a própria pele. Isso é possível, admite. A gente conversa com a secretaria, mas a senhora tem noção do que está se metendo? É caro, é trabalhoso. Caro é perder mais uma geração para o analfabetismo. Ela rebate. Trabalhoso é ver pai chorando escondido porque não consegue comprar um caderno. Ele fica sem argumento moral. Do lado de fora da burocracia, porém, outro tipo de resistência se forma. Alguns fazendeiros vizinhos a procuram, incomodados. Beatriz, você vai pôr ideia na cabeça de peão, diz um. Escola boa demais para filho de empregado faz eles quererem coisa que não vão ter. Estudo demais nessa gente humilde é perigoso. Ela segura a raiva. Perigoso para quem? Pergunta. Para a ordem. O homem responde, revelando mais do que imagina. Gente pobre e educada demais começa a questionar. Não aceita qualquer coisa. Então tá na hora de questionar, não acha? Ela devolve. Se a única forma de manter empregado é mantê-lo na ignorância, tem algo muito errado com o que você chama de ordem. Outro comenta num tom falso amigo. Cuidado para não criar ingrato. Você gasta com escola, depois eles vão embora para a cidade grande e nem olham para trás. Ela pensa em si mesma que foi embora, estudou, voltou. Se forem embora para uma vida melhor, já valeu, diz. E se ficarem, vão ficar por escolha, não por falta de opção. Isso é respeito. Essas conversas a endurecem e a afinam ao mesmo tempo. Ela vai entendendo que a escola será também um ato político, não só social. Enquanto isso, na vila, os boatos correm soltos. Dizem que vai ser tudo pago pela fazenda, comenta uma mãe na fila do açougue. Caderno, uniforme, até lanche. Ah, mas tem pegadinha, retruca outra. Vão querer que as crianças trabalhem lá na frente, nada vem de graça. João tenta, como pode, apagar incêndios. Não é de graça, não, explica num grupo em frente à igreja. É porque a dona Beatriz acredita que estudo é parte do pagamento pelo trabalho que a gente faz. Ela ganha com a fazenda só produz porque a gente trabalha. Nossos filhos estudarem é ela dividindo um pouco desse ganho. Nem todo mundo entende, nem todo mundo quer entender. Um homem, amigo de longa data, solta. Desde que você foi trabalhar direto para ela, ficou falando igual rico. Aquilo dói mais do que João admite. À noite ele desabafa com Clara, que apesar da pouca idade, se tornou sua maior confidente. Vão achar que eu virei capanga de patroa, reclama. Que esqueci de onde vim. Clara, com os pés balançando na cama, responde com a lógica simples das crianças. Mas pai, se o senhor usar o que ela dá para ajudar quem é igual a gente, não é trairagem, é coisa boa. Traição seria se o senhor visse tudo e escondesse dela. A frase fica ecoando na cabeça dele. No meio de tanto barulho, a construção começa. Tijolo sobe, cimento corre, ferro é amarrado. João anda pelo canteiro de obras como se vigiasse a construção da própria casa. Essa sala aqui pega o sol da tarde muito forte, comenta com o engenheiro. Os meninos vão ficar derretendo. O homem, impaciente, responde. É assim mesmo, planta padrão. Fiz igual em 3 cidades. João insiste. Mas aqui o sol é mais quente. Não dá para pôr janela do outro lado, ou um beiral maior. Minha menina volta da escola pingando de suor. Não acho certo. Beatriz escuta, intervém. O João tem razão, diz. Muda a posição das janelas e bota telha térmica nessa parte. Se é para fazer, faz direito. O engenheiro revira os olhos, mas obedece. Está sendo bem pago. E a cada alteração aprende que padrão não serve para toda a realidade. A escola ganha forma, um refeitório simples, mas arejado, cozinha com fogão industrial decente.
Biblioteca pequena, mas com estantes esperando livros que ainda virão. Salas com ventilador de teto, quadro branco, carteiras novas. Tudo isso, porém, vira alvo de mais uma rodada de resistência. E os professores? Pergunta o prefeito numa das visitas. Vai trazer gente da capital, vai pagar muito mais do que o município, vão querer tudo igual. Vou pagar o que considero justo, responde Beatriz. E se isso for mais do que o município paga, talvez seja um bom momento para o senhor rever prioridades. Ela decide priorizar professores da própria região que tenham formação, mas nunca tiveram oportunidade de trabalhar em boas condições. Quero gente que conheça a realidade daqui, diz a João, revisando currículos. Não adianta vir alguém cheio de teoria que olha para a criança com o pé rachado e acha que ela é menos capaz. Enquanto a estrutura física se consolida, outra estrutura mais delicada vai se formando, a de confiança. João passa casa por casa explicando como vão funcionar as vagas, o transporte, o material. Vai ter prova para entrar? Pergunta uma mãe aflita. Não, responde. Prioridade é por renda e se já trabalha para a fazenda. Depois, se sobrar vaga, abre para todo mundo. Se faltar vaga, a gente acha jeito de não deixar ninguém na mão. Mas se tiver que escolher, vai ser pela necessidade, não pelo puxa-saquismo. Um pai pergunta, direto, e se a gente aceitar, tá se vendendo para a patroa? João respira fundo. Eu não acho que estou vendido porque minha filha ganhou caderno, responde. Acho que estou recebendo de volta um pouco do que a gente já deu em suor. Se a escola virar forma de controlar, de calar vocês, eu mesmo falo. Não vou ficar engolindo coisa errada calado. Essas palavras não saem do nada. Nascem do lugar onde orgulho e gratidão se encontram. É nesse ponto da história que você percebe. A decisão inesperada da fazendeira não é só construir paredes. É cutucar estruturas que sempre se mantiveram de pé porque ninguém tinha coragem de dizer não tá certo. E essa coragem tem preço. O primeiro dia de aula na nova escola é uma festa. Crianças de chinelo novo e outras ainda descalças. Algumas com mochilas coloridas, outras com os livros na mão, abraçados contra o peito como se pudessem escorregar. Pais e mães na porta, meio sem saber se entram, se vão embora, se podem opinar. Professores alinhados, nervosos como os alunos. A fachada simples exibe numa placa de madeira talhada o nome escolhido em assembleia. Escola Comunitária Caminho de Papel. João sugeriu. Beatriz aprovou. Caminho de papel? Ela perguntou, quando ele apareceu com a ideia. Foi o papel que mudou a vida da senhora e da minha menina, respondeu. O caderno que a senhora ganhou, o caderno que a senhora deu, e agora esses monte de caderno aí dentro. O caminho deles sempre foi de barro, de poeira. Agora tem papel. Quem sabe fica mais leve. Ela engoliu um choro silencioso e mandou fazer a placa. Na inauguração, Beatriz faz um discurso curto. Essa escola não é favor, diz, olhando para as famílias. É parte da conta que eu tenho com esse lugar. Parte do lucro da fazenda volta para cá, em livros, professores, merenda. Quem trabalha para mim tem direito a isso. E quem não trabalha também vai ter acesso, porque criança é criança. Não tem patrão nem empregado nesse portão. João ouve tudo num canto, o coração batendo forte. Ele vê Clara sentada na primeira fileira, caderno aberto, lápis apontado, olhos brilhando. O ano letivo começa. Os primeiros meses são de adaptação. Professoras se encantam com as turmas pequenas, com a possibilidade de olhar para cada criança, não apenas para a massa. Aqui dá para saber o nome de todos em uma semana, comenta uma. Merendeiras se orgulham de servir comida boa. Não é banquete, mas é comida de verdade, dizem. Arroz, feijão, verdura, ovo, nada de só bolacha e suco de pó. Do lado de fora, algumas pessoas ainda observam com desconfiança. Quero ver é daqui uns anos, solta um homem na fila da lotérica.
Agora é tudo bonito. Depois que começar a dar trabalho, cai tudo. João não responde. Guarda o comentário numa gaveta mental, onde arquiva tudo o que precisa ser provado com o tempo, não com discurso. Dentro de casa, outra batalha se desenrola. Clara, agora no 4º ano, vai todos os dias à nova escola, mas começa a ficar cada vez mais calada na hora da tarefa. Antes, adorava mostrar redações para o pai, ler em voz alta pequenos textos sobre o ciclo da água ou a história do Brasil. Agora, passa tempo demais encarando números. Um dia, João chega mais cedo e a encontra com a cabeça quase enfiada dentro do caderno, os olhos marejados. "O que foi, minha filha?" Ela tenta esconder com o braço, mas ele puxa com delicadeza. Na página, contas de dividir preenchidas com rabiscos, setas, correções em vermelho, um 4,0 circulado no canto. "Isso aqui é prova?" Ele pergunta. Ela balança a cabeça, sem coragem de olhar. "Eu sou burra, pai." Essas 4 palavras atravessam João como faca. "Quem foi que disse isso para você?" Ele pergunta, a voz firme. "Ninguém", ela admite. "Mas ninguém precisa dizer. Eu vejo. Todo mundo termina primeiro. Eu fico por último. A professora explica. Eu entendo. Mas na hora de fazer sozinha, trava. Na cabeça parece que os números dançam. As letras eu consigo ler direitinho, mas a matemática..." Ela aperta o lápis com força demais. "Eu tenho medo de errar na frente dos outros, aí erro mais ainda." João se vê ali. Não só nas dificuldades, mas nas conclusões apressadas. Quantas vezes ele mesmo se chamou de burro por não conseguir ler de primeira? Quantas vezes deixou de perguntar por medo de parecer menos? "Vem cá." Ele puxa uma cadeira e senta ao lado. "Vou te contar uma coisa que você talvez não saiba." Ela enxuga o rosto, curiosa apesar da tristeza. "Sabe por que eu quase larguei a escola?" Ele começa. "Porque quando eu era da sua idade, as letras também dançavam para mim. Eu pulava a linha, confundia som, escrevia tudo junto. O professor não tinha paciência, a turma era grande, eu fui ficando para trás com vergonha. Aí um dia minha mãe disse que era melhor eu ir ajudar na roça. Disse que eu não levava jeito para estudo. Eu acreditei." Ele faz uma pausa. "Demorei 40 anos para entender que eu não era burro. Só não tinha o jeito certo de aprender. Nem professor treinado para me ajudar. E ainda assim, com teimosia, aprendi a ler o suficiente para hoje assinar meu nome num contrato sem medo. E você vem me dizer que é burra com 9 anos? Ela solta um soluço. "Mas eu não sei dividir." "Ainda", ele corrige. "Você não sabe ainda. Isso é diferente. E se esse jeito que estão te ensinando não está funcionando, é porque talvez o seu cérebro funcione de outro jeito. Não é defeito, é jeito." No dia seguinte, ele procura a coordenadora da escola, uma professora experiente que Beatriz trouxe da cidade vizinha. "Dona Lúcia, posso falar um instante?" Eles conversam na sala dela, cheia de cartazes coloridos, livros empilhados, canecas com canetas e lápis. João conta da dificuldade de Clara com matemática. Fala da prova, da frase "sou burra." Dona Lúcia suspira. "João, primeiro, sua filha está longe de ser burra", garante. "Ela lê muito bem, escreve com sensibilidade. Eu vi as redações dela. O que ela tem é dificuldade específica em matemática. Pode ser coisa de atenção, pode ser de ansiedade, pode ser só falta de jeito com o modelo de conta tradicional. A gente precisa testar outros caminhos." "Eu não quero que ela cresça achando que não presta", ele confessa. A coordenadora pensa. "Estamos montando um projeto de reforço no contraturno", conta. "A dona Beatriz falou comigo semana passada. Quer que a gente identifique as crianças que têm dificuldade em alguma matéria e ofereça apoio extra em grupos pequenos. A Clara vai ser das primeiras da lista, mas preciso saber, você consegue deixá-la aqui mais tempo, 2 vezes por semana?
Isso implica em mais almoço na escola, menos ajuda em casa, mais caminhada à tarde. Se for para ela parar de se achar burra, eu dou um jeito, responde. Paralelamente, a vida de João também é cutucada em outro ponto sensível. Numa das reuniões internas, Beatriz anuncia: quero começar aulas noturnas de alfabetização de adultos na escola. Tem pai e mãe que não sabem ler o bilhete que o filho traz. Isso joga contra tudo que estamos tentando construir. Ela olha diretamente para João. E isso começa com os nossos. Eu quero você lá, João. Ele se engasga. Mas eu já sei ler, dona Beatriz. Sabe quebrar o galho. Ela corrige com delicadeza brutal. Não precisa ter vergonha de assumir que ainda falta. Você mesmo me disse que trava em palavra difícil, que pula coisa. Vamos acertar isso. Não é só para os outros, é para você também. A ideia de voltar para uma sala de aula o apavora mais do que enfrentar qualquer patrão bravo. Vão rir de mim, murmura. Alguns vão, ela admite. Os que têm medo de descobrir que não sabem tanto quanto acham. Mas outros, quando te virem indo, vão se sentir autorizados a ir também. Vão olhar e pensar: se o João, que é homem feito, está estudando, eu também posso. Você tem noção do poder que isso tem? Ele não tem, mas começa a ter. Na primeira noite de aula para adultos, a escola, acostumada ao burburinho infantil, ganha outro tipo de som. Homens de boné, mulheres de vestido simples, jovens que largaram cedo, velhos que nunca pisaram numa sala de aula. Todos sentados em carteiras que pareciam menores do que lembravam, lápis na mão, caderno novo em branco. João entra constrangido. Senta no fundo. Clara, do lado de fora, espreita pela janela, orgulhosa. Beatriz passa pela porta, não entra, não quer intimidar, mas observa, vê cada um deles como se fossem versões diferentes da menina que foi um dia. A professora escreve no quadro: A. Zé. Depois, A. Zé. Não estamos começando do zero, ela diz. Estamos começando do presente. Cada um aqui já sabe muito de vida. Eu vou só juntar isso com as letras, para vocês poderem colocar no papel o que já carregam na cabeça. João segura o lápis como se segurasse enxada, com força demais. A professora percebe, se aproxima. Pode pegar mais leve, orienta. Não precisa cavar a folha, só tocar. Ele ri sem graça. Naquela noite, ele escreve o próprio nome de novo. Desta vez, com calma, sem pressa. Sente algo diferente. Não é o menino com medo de errar, sob o olhar de um professor impaciente. É um homem que escolheu estar ali. Clara, em casa, faz a tarefa de matemática com a ajuda do reforço. Descobre que consegue entender melhor se desenhar bolinhas, se usar tampinhas de garrafa, se levantar e andar pelo quarto enquanto pensa em vez de ficar presa à cadeira. Descobri que eu sou corpo em movimento. Brinca, imitando a fala da professora de reforço. Minha cabeça funciona melhor quando eu mexo as pernas. João ri. Olha só. Enquanto isso, minha cabeça só funciona quando eu tô quieto com a caneca de café na mão. Essas pequenas cenas domésticas são onde a verdadeira mudança mora. Não é no discurso bonito na inauguração. É no pai que deixa de dizer "eu sou assim mesmo" e passa a dizer "eu posso aprender". É na filha que para de dizer "sou burra" e passa a dizer "desse jeito eu não entendo. Vamos tentar outro?" Anos se passam. A escola Caminho de Papel forma as primeiras turmas completas do ensino fundamental. Alguns alunos vão para a cidade fazer ensino médio técnico. Outros ficam, mas agora sabem ler contratos, questionar promessas, organizar reivindicações. João continua no seu posto, agora mais confiante, mais respeitado. O homem que antes era visto como o pobre coitado sem R$ 8 virou referência. Fala com o João, dizem na vila. Ele sabe explicar esses negócios da escola. Ele fala com a dona Beatriz sem medo. Clara cresce. Na adolescência, pensa em desistir da escola 1 ou 2 vezes.
É difícil conciliar estudo com ajudar a mãe, que, entretanto, está mais tranquila agora que a renda da casa estabilizou. João, que antes talvez aceitasse a ideia de largou porque não deu, agora não abre mão. A única coisa que eu não te vou deixar largar é isso aqui, diz apontando para o caderno. Porque se eu tivesse tido a chance que você tem, talvez minha história fosse outra. Não é peso que eu tô te pondo, é asa. Na formatura do 9º ano, Clara é chamada ao palco para receber uma homenagem por desempenho em língua portuguesa e superação em matemática. Quando cheguei aqui, eu achava que não levava jeito com um número, fala emocionada no microfone simples montado no pátio. Hoje eu ainda não amo matemática, mas não tenho mais medo dela. Descobri que aprender é isso. Às vezes dói, às vezes irrita, mas quando a gente atravessa, fica forte. João, na plateia, enxerga a menina que um dia chorou sobre contas de dividir. Vê a mulher que ela está se tornando. Vê, ao mesmo tempo, o homem que ele era e o que conseguiu ser a tempo. Beatriz, ao lado dele, aplaude com força. Valeu o caderno? Ela pergunta num sussurro. Ele ri, engolindo lágrimas. Valeu cada folha. Mais tarde, quando Clara contar que passou num curso técnico de enfermagem na cidade vizinha, com bolsa parcial, complementada pela fazenda, João vai lembrar de tudo, das moedas na papelaria, do não dá para anotar na conta, do eu contrato o senhor, da assinatura trêmula da primeira aula à noite, do primeiro 8-5 em matemática, da placa Caminho de Papel. Vai entender, de uma vez por todas, que a derrota que ele sentiu naquele dia na papelaria não foi o fim. Foi o começo de uma história que ele jamais teria coragem de sonhar sozinho. E tudo porque uma fazendeira, que poderia ter passado reto fingindo não ver, parou, lembrou-se da própria dor e tomou uma decisão inesperada. Se você chegou até aqui, é porque essa história acendeu alguma lembrança sua. De quando faltou caderno, de quando sobrou vergonha, de quando alguém decidiu enxergar a sua luta. Use isso. Talvez hoje você seja quem pode estender a mão que faltou lá atrás, para um filho, um vizinho, um desconhecido. Porque às vezes o que separa uma vida inteira de repetição de uma de mudança são R$7 e a coragem de dizer: isso não está certo, vamos fazer diferente.